Olá, tudo bem com vocês? Olha, na minha opinião, o sistema educacional brasileiro, ele é incompatível com o funcionamento do nosso cérebro. E eu acho que ele é contrário à proposta do Enem. Pois é, segue a minha reflexão. Os brasileiros, eles conhecem muito mais um computador do que como o nosso cérebro funciona. Isso, inevitavelmente, isso vai afetar o desenvolvimento cognitivo e o resultado das nossas avaliações. Diferentemente de um computador, que ele é bem rápido e processa as informações assim muito rápido, mas ele é um perfeito idiota comparando com o nosso cérebro. Nossa mente, realmente, ela processa as coisas assim de uma maneira bem mais lenta, mas em compensação, ela tem uma capacidade de armazenamento, mas muito superior ao do computador. Os cientistas alegam que para um computador atingir a capacidade de armazenamento do nosso cérebro, gente, seria necessário colocar em rede 1.500 computadores, eles todos interligados. Se a neurociência comprova isso, né? Por que a gente continua imprimindo um sistema educacional onde vai priorizar o conteúdo em vez do conhecimento? Isso não ajuda a gente a subir na escala da inteligência. A gente erra quando a gente mata a curiosidade e o interesse de um aluno, ao passo que a gente vai empurrando meio que de goela abaixo uma quantidade imensa de assuntos. Muitas vezes, às vezes, uma verdadeira cultura inútil, sem dar ao nosso cérebro o tempo necessário para ele assimilar o que está sendo apresentado. Olha só, eu sou professor. Ainda bem que na minha matéria não muito, mas quantas vezes a gente estava na sala, quando a gente era aluno, e alguém de nós perguntou: professor, quando é que eu vou usar isso aí na minha vida? Às vezes isso era muito em matemática. Pior ainda, gente, que eu acho é a forma de avaliação, onde estimula o aluno a estudar apenas para a prova e não para reter o conhecimento para o resto da vida. Comprovadamente, quando o aluno foca toda a sua energia para apenas passar numa prova, sabe o que é que acontece? Ele, além de não arquivar o conhecimento, quando ele só estuda para a prova, ele vai entender que a escola é um lugar para tirar só nota e se livrar dela o mais rápido possível. Eu acredito que esse é um dos motivos da nossa média, ser tão baixa no Enem. E de a gente ter, assim, às vezes, tantos profissionais com tão pouca qualificação. Pois muitas das vezes a gente só está visando o diploma. E a gente vai deixando o conhecimento de lado, porque o que importa é passar na prova. Passou na prova, está tudo certo. Olha só, quando a gente nasce, vem junto com a gente uma capacidade inata, um desejo nato de aprender e de experimentar tudo que está ao nosso redor. Olha para um bebê como é que ele se comporta. Mas ao passo que a escola vai forçando o aluno a estudar coisas que às vezes não estimulam muito o interesse dele e não provoca muito sua curiosidade, essa capacidade de querer aprender, de descobrir, vai morrendo aos poucos. Ao ponto de quando a gente chega no ensino médio, a partir do 9º ano, a gente vê jovens completamente apáticos e desmotivados nos últimos anos. Sem falar, gente, dos problemas psicológicos que está tão presente nessas últimas décadas nas escolas. Porque assim a escola não busca motivar, incentivar os desejos e as curiosidades individuais de cada aluno. Deixa eu relatar um fato muito próximo a mim. Eu tenho um aluno que está agora com 10 anos. O ano passado foi o segundo ano dele estudando inglês no Smart Fluent lá de Bonito. Gente, quase que inexplicavelmente, preste atenção, essa criança, ele completou 9 anos, 10 anos agora há pouco, né, em novembro. Antes dele completar 2 anos de curso lá em Bonito, ele já fala inglês fluentemente, sem falar que ele manja muito bem de geografia e política. Olha só, chega, gente, até a assustar a desenvoltura dele nessas áreas de inglês, geografia e política. Aí você poderia dizer, ele deve ser um gênio, é uma criança superdotada, é um garoto prodígio. Olha,
Eu não vou negar da capacidade intelectual dele, o poder cognitivo que ele tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que essa mesma criança, ele vai hesitar bastante em responder algumas questões simples até de matemática. Aí a gente pode dizer, tudo bem, ele precisa focar mais em matemática. Gente, já eu vou dizer totalmente ao contrário. Sabe por quê? Porque a gente tem que podar um aluno como esse nas áreas que ele mais se interessa, que é inglês, geografia e política, e forçar ele a estudar aquilo que não faz muito sentido para ele. Logicamente que essa criança ela vai precisar dominar as 4 operações matemáticas e o básico da matemática. Entretanto, vê só, se ele mirar o tempo dele estudando para se tornar, quem sabe, um grande poliglota ou, sei lá, um diplomata, ou até um político respeitado, que é meio difícil político respeitado, mas digamos que sim. Gente, será que a fórmula de Bhaskara da equação do segundo grau vai fazer tanta diferença na vida desse jovem, dessa criança? Eu acho que não. Vê só, se Albert Einstein tivesse seguido os padrões da sua escola, da escola dele, ele não se tornaria o gênio que ele foi. Se Steve Jobs, aquele rapaz que fundou a Apple, se ele não tivesse largado a faculdade dele, talvez ele não obtivesse o sucesso que ele teve na Apple. Neymar, não gosto muito do cara Neymar, mas o jogador Neymar, se ele não tivesse dedicado o tempo suficiente para ele se tornar um gênio no futebol, ele não teria o sucesso e o dinheiro que ele tem. Gente, eu não quero, não posso e não vou negar, pelo contrário, a importância da escola e da formação tradicional. Não é o meu objetivo, eu dou total apoio à escola e aos professores dessa formação tradicional. Mas eu acredito que maneiras mais fáceis de atingir o sucesso pessoal e financeiro pode ser seguindo a educação regular. Sim, muitas vezes a gente seguindo o padrão regular, a gente consegue ter sucesso. Mas nem todo mundo nasceu com o intuito de seguir padrões. Mas muitas das pessoas que não seguiram o padrão educacional, eles atingiram o sucesso financeiro. Deixa eu dar 2 exemplos. Eu tenho um primo que ele é muito inteligente, muito mesmo. Ele abandonou a escola ainda no ensino médio, mas ele aprendeu programação em inglês como autodidata, gente. Hoje ele está com 19 anos, está morando na Europa e está ganhando muita grana. Eu também tenho outro primo que ele fez 2 faculdades na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é concursado na Caixa Econômica Federal e ele tem um ótimo salário também. Ou seja, são 2 casos diferentes, mas os 2 buscaram conhecimento de maneira diferente. Um como autodidata e outro através de uma formação regular. Mas obtiveram o sucesso esperado, não é verdade? Deixa eu voltar para a questão do Enem. Vê só, ano após ano, está ficando cada vez mais evidente que o que mais importa para os alunos, para eles se saírem bem no Enem, é a capacidade deles de interpretar os textos, não é verdade? É sabido que quase todas as questões são respondidas dessa maneira, ou seja, interpretando. Uma pessoa que sabe identificar, por exemplo, uma frase que foi escrita no pretérito mais que perfeito, ou essa mesma pessoa sabe resolver uma equação do segundo grau. Mas essa mesma pessoa, se ela não tem a capacidade de interpretar bem um simples texto, ela não vai obter um bom resultado no Enem. Contudo, aquela pessoa, aquele jovem, que não sabe o que é um verbo conjugado no pretérito mais que perfeito, e não entende a fórmula de Bhaskara, não sabe usar bem, mas ele interpreta e lê muito bem os textos, possivelmente, provavelmente, essa pessoa vai se sair bem na avaliação do Enem. Não é verdade? Pelo menos é o que a gente vê na grande maioria dos casos. Então, vê só. Quando a gente entender a maneira correta de estudar, quando a gente buscar, principalmente isso, o prazer de ler nas crianças, desenvolver esse prazer de ler nas crianças, e quando a gente parar de podar, de padronizar os alunos, e principalmente, resgatar aquelas disciplinas que humanizam mais as pessoas. Eu tenho quase que certeza
que o resultado, não só no Enem, mas também no PISA, será outro, será muito melhor. Eu acredito que a gente deve seguir os modelos educacionais dos países que estão lá em cima no PISA. Que tal a gente seguir o modelo educacional da Finlândia, do Japão, do Canadá, da Coreia do Sul, onde as disciplinas tipo arte, música, meio ambiente, ética, educação moral, tecnologia, ciências domésticas e empreendedorismo, elas não são marginalizadas, mas têm o mesmo peso das outras disciplinas que são vistas como muito importantes no Brasil, que são importantes, mas devem ter o mesmo peso: português, geografia, matemática e tudo mais. Eu incluiria também uma disciplina que deveria se chamar amor, pois sem respeito e integração consigo mesmo, com o meio ambiente e com toda a humanidade, se a gente tiver essa integração, o ser humano vai se acabar. Não vai adiantar de nada, gente, passar no Enem, mas se a gente for reprovado em disciplinas tipo equilíbrio emocional, equilíbrio ambiental e social, se lá no fundo mesmo, o que vai contar é a felicidade e o sucesso pessoal, combinado, gente, com uma vida ecologicamente sustentável, não estaria na hora da gente começar a formar crianças e adultos mais felizes? Ai, por uma escola, gente, nova, já, agora. Um beijo, um abraço. Muito obrigado por ter assistido até agora. Tchau.